Olá, sabe aquela prateleira ou gaveta no armário do banheiro? Aquela cheia de pomadas e cremes que a gente vai juntando ao longo do tempo? Pois é, tem para picada de inseto, para um arranhão, para uma alergia, mas vamos ser sinceros, será que a gente realmente sabe o que está fazendo quando pega um daqueles tubos? Bom, a ideia aqui hoje é justamente colocar um pouco de ordem nessa confusão. A gente vai analisar esses tratamentos, mas de um jeito organizado, dividindo por categorias funcionais. Assim fica mais fácil entender a ciência por trás de cada um. E para começar, vamos falar daquelas que combatem a inflamação. Então, nossa primeira categoria, os anti-inflamatórios. Essas pomadas foram feitas para acalmar as respostas do nosso corpo, sabe? Aquela vermelhidão, o inchaço, a coceira. Pense nelas como a tropa de choque que chega para controlar o desconforto inicial. Aqui a gente tem 4 exemplos bem clássicos. E olha que interessante, apesar de todos agirem na inflamação, eles não são todos iguais. O diclofenaco, por exemplo, é o que chamamos de anti-inflamatório não esteroide. Já os outros 3, bom, eles fazem parte de uma outra classe, bem mais potente, como a gente vai ver agora. E essa classe é a dos corticosteroides. De forma bem simples, eles funcionam desligando a resposta exagerada do nosso sistema imune ali na pele. É como se eles dissessem para as células de defesa: opa, calma aí, não precisa de tudo isso. Um mecanismo super eficaz, mas que, justamente por ser tão poderoso, exige muito cuidado. E isso nos leva a um ponto que é absolutamente crucial: a potência. Vejam só essa comparação. De um lado, a hidrocortisona, de baixa potência, ótima para coisinhas do dia a dia. Do outro, o clobetasol, que está lá no topo da escala de força. Usar clobetasol para uma picadinha de mosquito seria o equivalente a usar um canhão para matar uma formiga. O risco de efeitos colaterais, como deixar a pele fininha e frágil, é enorme. A escolha errada aqui não é só ineficaz, ela pode ser perigosa. Ok, agora a gente muda o campo de batalha. Saímos da inflamação e entramos no combate à infecção. Aqui, os inimigos são outros, são microscópicos. Estamos falando de bactérias e vírus que podem se aproveitar de uma lesão na pele para causar problemas. E nesse arsenal, a gente tem 2 divisões muito claras. De um lado, os antibacterianos, como a famosa combinação de bacitracina com neomicina, que muita gente tem em casa para feridinhas infectadas. Do outro lado, os antivirais. E o aciclovir é o grande exemplo aqui, com um alvo super específico, o vírus da herpes. E aqui está o pulo do gato, a especificidade. Como essa tabela deixa bem claro, cada um no seu quadrado. Antibacterianos só funcionam contra bactérias. Antivirais só contra certos vírus. Eles não são de jeito nenhum intercambiáveis. Passar uma pomada de bactéria numa lesão de herpes, por exemplo, não vai fazer absolutamente nada contra o vírus. É um tiro no escuro que não acerta o alvo. Agora a gente chega no nosso último grupo de tratamentos, que eu gosto de chamar de os especialistas. São pomadas feitas para problemas muito específicos, que precisam de uma abordagem totalmente diferente, como é o caso das infecções por fungos e das queimaduras. Aqui nós temos, por exemplo, o miconazol, um antifúngico clássico feito para combater micoses. E para queimaduras, um tratamento muito comum é a sulfadiazina de prata. A função dela é importantíssima, prevenir que bactérias se instalem naquela pele que foi danificada pelo calor. Vamos ver um caso prático, então. Uma queimadura leve de cozinha, por exemplo. O protocolo correto é esse. Primeiro, resfriar em água corrente. Depois, limpar com cuidado. Aí sim, aplicar a pomada e, por fim, proteger com curativo. É um passo a passo de primeiros socorros. Mas atenção, isso é vital. Estamos falando de queimaduras superficiais. Queimaduras mais sérias são sempre uma emergência médica. Bom, depois de passar por todas essas categorias, por todos esses exemplos, a gente chega na lição mais importante de todas. A verdadeira chave do jogo não é decorar nome de pomada, é entender por que o diagnóstico médico correto antes de qualquer coisa é tão fundamental. E aí surge a pergunta de $1 milhão, né? Com toda essa informação em mãos, a solução seria simplesmente tentar adivinhar o que se tem e correr para a farmácia para escolher uma pomada? A resposta é um sonoro e categórico não. Tentar se autodiagnosticar pode não só atrasar o tratamento que realmente funciona, mas pode ativamente piorar o problema. E os riscos não são pequenos. Pensa no estrago. Aplicar um corticoide potente, como aqueles que a gente viu, em cima de uma infecção por fungo. O corticoide vai fazer o quê? Suprimir a imunidade local. Na prática, ele abre a porta e diz para o fungo: pode entrar, a casa é sua. O resultado é que a infecção explode. Fora isso, usar antibióticos sem precisar ajuda a criar superbactérias.
E talvez o mais perigoso de tudo, uma pomada errada pode aliviar um sintoma, mascarando uma doença mais séria que precisava de um diagnóstico urgente. No fim das contas, a gente volta para aquele velho ditado: conhecimento é poder. Especialmente quando o assunto é a nossa saúde. Entender para que serve e, principalmente, para que não serve cada uma dessas pomadas já é um passo gigantesco para um cuidado mais seguro e consciente. Portanto, a conclusão dessa nossa análise é bem direta. O objetivo aqui nunca foi dar uma receita de bolo ou substituir uma consulta. A ideia é dar ferramentas para que se possa ter uma conversa de mais qualidade com médicos e farmacêuticos. Afinal de contas, em qualquer tratamento, a parte mais importante, o ponto de partida, é sempre o diagnóstico correto.